Olha, realmente eu nunca tinha pensado na minha vida em ser jornalista. Eu, quando menino, estudava num colégio e a gente fazia um jornalzinho. Mas era um jornalzinho de escola. Então eu fiz um jornalzinho de escola, eu e meu irmão fazíamos um jornalzinho de escola, que era um jornalzinho ainda feito numa máquina que o pessoal da juventude nem conhece, chamada mimeógrafo. Você rodava aquilo e tal. Depois eu estava no colégio, eu fiz outro jornalzinho no colégio. Aí quando eu estava na USP, eu também fiz um jornalzinho lá, mas eu nunca pensei na minha vida em largar a aula de História e Direito, uma vez que eu tinha feito o curso de Direito também. Eu pensei que eu ia ficar nessa linha, ficar como professor de História e que também pudesse advogar. Então o jornalismo para mim surgiu assim como alguma coisa que eu descobri depois de um certo tempo da minha vida. Eu acho que o responsável por isso foi o fato de que eu dava aula de História contemporânea. A aula contemporânea está muito perto da realidade, da atualidade. Então eu chegava na sala de aula e perguntava ao pessoal, escuta, vocês estão lendo jornal? Tal, tem que ler jornal. E o pessoal brincava comigo, tem que ler. Toda a sala, toda a aula eu falava que tinha que ler jornal. E acho que foi essa proximidade que começou a me arrastar muito perto para fatos cotidianos. Então acho que foi a partir daí que começou a aparecer a oportunidade de eu gostar de jornalismo. Agora, uma coisa é você gostar, outra coisa é você adquirir a técnica. Circunstancialmente, você citou o cursinho, eu trabalhei no Objetivo também durante algum tempo, eles resolveram contratar uma equipe profissional aqui da Record, da antiga Record, que era ainda do Paulo Machado de Carvalho, porque eles montaram um telecurso no 2º grau. Então chamaram os professores para gravar a aula de televisão, inclusive eu. Então aprendi a técnica gravando aula para a televisão do telecurso. Depois a TV Cultura, junto com a Globo, também fizeram outro telecurso, então eu também participei de algumas aulas. E a Cultura à tarde também tinha um programa chamado Vestibulando. Então, quer dizer, eu fui me aproximando, eu fui sendo arrastado para isso, inconscientemente, sem dizer, olha, não, estou fazendo isso para virar jornalista, não. Então me aconteceu assim de uma maneira absolutamente não intencional. Nós estamos vivendo hoje uma época extremamente interessante. Com o advento das chamadas mídias sociais, nós quebramos aquele paradigma de que você tinha poucos emissores e milhões de receptores. Hoje você tem milhões de emissores, milhões de receptores e eles falam um com o outro, não é? Nessa imensa mandala que é a internet, com todas as ferramentas e possibilidades e espaço à internet. Então eu diria o seguinte, que hoje qualquer pessoa pode ser jornalista, desde que ela siga a ética jornalística, a apuração jornalística, o interesse público e ela possa tratar o assunto com isenção. Ela pode fazer jornalismo? Ela pode fazer jornalismo. Agora, quem é que vai decidir se ele é jornalista ou não hoje, já que não tem diploma, como você lembrou? O público. O público vai decidir sobre isso. Então, vou dar um exemplo. Há alguns meses, o presidente Barack Obama estava no Congresso e ele foi parar no Supremo Tribunal Federal Americano com aquele Obamacare de saúde. Muito bem, o Supremo de lá decidiu, a CNN entrou numa edição extraordinária dizendo o seguinte, olha, a Suprema Corte rejeitou a proposta do presidente da República. Um site entrou dizendo o seguinte, a Suprema Corte admitiu o programa do presidente Barack Obama. Então, um pequeno site contra uma bruta empresa de comunicação que tem grande respeitabilidade. A CNN estava errada. O que aconteceu? Esse pequeno site cresceu de uma maneira extraordinária. Então, o que a gente percebe? Que mesmo sem diploma e mesmo com toda essa tecnologia que você pode fazer jornalismo, você precisa aprender a fazer jornalismo. E onde é que você aprende? Na escola. Então eu acho que as boas escolas de jornalismo, as boas faculdades de jornalismo, elas não dependem nem do diploma e nem das mídias sociais para formar bom jornalista. Você precisa saber o que é jornalismo. Então como é que eu vou fazer jornalismo se eu não sei do que é? Não adianta eu ter os instrumentos na mão, não adianta você me dar, por exemplo, um torno na mão, se eu não sei fazer uma peça no torno. Eu vou ter que ir lá no Senai, aprender a mexer com o torno para poder... Né? Então eu tenho no meu bolso hoje a possibilidade de emitir notícia, vídeo, texto, imagem, o que você quiser. Só que é o seguinte, se eu não sei quais são os parâmetros de jornalismo, eu não vou fazer jornalismo. Posso fazer qualquer coisa, jornalismo não é. Agora, para isso, então, eu tenho que ir para boas escolas. Então é por isso que as boas escolas têm bastante aluno. Por isso que no momento em que algumas fecharam, a Escola Superior de Propaganda e Marketing abriu um curso de jornalismo.
Tá? E está cheio o curso. Eu estive lá recentemente dando uma palestra, está cheio o curso. Então eu acho que é o seguinte, cai aquela história da burocracia e sobrevive o quê? A qualidade, o interesse, a dedicação, a performance, né? O esforço que cada um faz, e para isso você tem que ter boa escola e bom professor. Eu acho o seguinte, a profissão de jornalista é um pouquinho diferente, como você sabe melhor do que eu, de, por exemplo, ser advogado. Advogado é o seguinte, eu tenho o diploma de advocacia, eu presto exame na OAB, eu tenho a OAB, aí eu vou ser advogado. Então é o seguinte, eu vou ter que fazer petições. Eu pego os livros e vejo as petições. Eu olho o Código Penal, Código Civil, Código de Processo, etc. Não é? Eu tenho que agir dentro de onde? Dentro desse contexto. O jornalista não. O jornalista, quando ele for trabalhar com o jornalista, ele olha, tem um mundo na frente dele, com todas as suas variações, todas as suas divergências, todas as suas interpretações. Em suma, o jornalista, quando ele abre a porta para trabalhar, do outro lado da porta está o quê? A sociedade. Então, diferente de um advogado que pode fazer uma pós-graduação, um mestrado, mas é sempre naquela linha, o jornalista não. O jornalista tem que aprender com o quê? Com o cotidiano. Ele tem que aprender com os seus colegas de trabalho. Eu aprendi muito com os meus colegas de trabalho. Tá? Algumas técnicas que eu uso hoje, eu aprendi com meus colegas de trabalho. A preocupação com a veracidade da notícia, aprendi com meus colegas de trabalho. Porque essas coisas todas, você não basta ter um código de ética de jornalismo. Você precisa praticar isso tudo. Então, na medida que você escolhe pessoas que têm credibilidade, que são pessoas que você percebe que são pessoas que são sinceramente empenhadas em fazer bom jornalismo, você vai atrás delas, escolhe essas pessoas, porque é com elas que a gente aprende. Eu tive até a oportunidade de aprender com meus colegas de sala de aula. Por que razão? Porque quando eu prestei vestibular na Casper Libero para fazer jornalismo, era obrigatório, uma quantidade razoável da minha sala, eu diria 70% da minha sala, já eram jornalistas, formados, atuavam, trabalhavam e não tinham diploma. Então, de repente, eu cheguei na sala de aula, só tinha fera, eu era o único foca. Do meu lado sentava a Maria Adelaide Amaral, que você conhece bem. Ela foi minha colega durante 4 anos na Casper Libero. O diretor da Casper Libero, o professor Carlos, que é o diretor hoje, foi meu colega de sala de aula. Sabe o que ele fazia na época? Ele era o editor-chefe da revista Playboy. O cara era o editor-chefe, era o cara que editava a revista, pô. Olha que oportunidade que eu tive, tá, de aprender com os meus colegas, porque eles já tinham essa experiência e eu não tinha nenhuma. Então eu acho que no caso do jornalismo você precisa juntar esse conhecimento que é muito difuso, mais do que em outras profissões, mais do que advogado, mais do que médico, mais do que pedreiro, né? É muito difuso porque está a sociedade como um todo, então você tem que estar atento para esse aprendizado sempre. Bom, eu tive a oportunidade de primeiro trabalhar na TV Gazeta, foi meu primeiro trabalho sistemático, foi na TV Gazeta. Eu conheci na época o Marco Aurélio, que era diretor-geral da TV Gazeta. Eu trabalhava no cursinho da TV Gazeta, que era o objetivo. Então, dali, como eu estava fazendo telecurso, ele me convidou para fazer um programa na TV Gazeta, depois eu virei entrevistador na TV Gazeta, depois eu comecei a mediar debate na TV Gazeta, então eu comecei a aprender lá. Depois disso, eu recebi um convite para trabalhar na Rádio Jovem Pan, de manhã, no programa Jornal da Manhã da Jovem Pan. E eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio na minha vida. E junto com as feras lá, porque na época Nossa. a Jovem Pan já tinha lá o Tuta e toda a companhia dele lá. Olha, no estúdio estava o Joseval Peixoto, que está hoje, inclusive, no SBT, todo mundo conhece. O pai do Emerson Fittipaldi, o Barão Fittipaldi. O Franco Neto, que está até hoje na Jovem Pan, que é um grande locutor. O Antônio de Alfiol. E quem mais? E eu. Primeiro dia que eu fui no jornal, eu fui para fazer comentários de política internacional, porque eu dava aula de história. Eu não abri a boca, não disse nada, passou o programa inteiro, eu não falei um A. Percebe? Porque eu não tinha ideia exatamente do que estava acontecendo. Então, aos poucos, eu fui aprendendo também lá, porque a Jovem Pan tinha um modelo de jornalismo bastante eclético, bastante rápido, bastante atual na época, né? Então eu tive a oportunidade de aprender bastante com esse pessoal lá na Jovem Pan. O diretor era uma pessoa assim bastante inovadora, que era o Fernando Vieira de Mello, muito inovador.
uma pessoa polêmica, que gerava polêmicas, criava polêmicas para que a gente pudesse desenvolver aquilo tudo. Então eu comecei lá a trabalhar lá. Lá na Jovem Pan eu trabalhei no rádio durante 7 anos. E eu não fiz só o Jornal da Manhã. Dali começaram a acontecer coisas inacreditáveis. Imagine, por exemplo, o seguinte, imagine que um belo dia eu estou indo lá, eu tinha escritório ali no mesmo prédio da Jovem Pan, de advocacia com meu irmão. Eu fui num dia à noite, não sei se sexta-feira, e eu estou entrando, vem descendo o Joseval com a equipe toda da Jovem Pan. A Luane Neto, Joseval, Chico Verani, o pessoal. Aí tal, aquela brincadeira, você vai no escritório. Pô, meu, você não vem com a gente? Eu falei, onde vocês vão? Nós vamos cobrir o carnaval. Eu falei, mas eu não entendo nada de carnaval. Não, vai com a gente. Não, eu não, pô. O que eu vou fazer com você? Você não é professor de história? Eu sou. Você não quer comentar os enredos das escolas de samba? Lá fui eu. Passei 14 anos trabalhando no carnaval. Olha que oportunidade. Comentar. Tem que cobrir tudo, fazer tudo. Entendeu? Que aí eu aproveitei meu conhecimento de história para comentar o enredo das escolas de samba. Arrumei confusão para danar lá. Porque eu fazia comentários dizendo que aquilo tudo estava, entendeu? Tinha erros históricos. Putz, os caras ficavam bravos. Uma vez briguei com o cantor da Vai Vai, como é que ele chama? O mais famoso lá da Vai Vai. Esqueci o nome dele. Depois virou meu amigo. O cara queria me bater no dia. Não é o... Eu teve até com ele. Sabe quem é? Altão? Negrão, Altão. Negrão, Altão. Eu faço o maestro no Carlos Martins. Depois virou meu amigo, mas queria me bater. Veio lá na cabine. Enfim. Mas então foi uma oportunidade. Agora veja outra oportunidade. Um belo dia eu estou trabalhando de manhã, lá no jornal, deu uma grande enchente em São Paulo. Inundou tudo. Era dia de vestibular e tinha inundado tudo. Aí alguém me liga e diz assim, você tem brevê? Tenho. Você não quer ir de helicóptero, fazer a cobertura de helicóptero da cidade? Já que você conhece a cidade de cima? Pô, lá fui parar no Campo de Marte. Consegui chegar assim, com água, subi no helicóptero da Jovem Pan e lá fui eu fazer cobertura de enchente do helicóptero da Jovem Pan. Então essas coisas, como diziam, faz, eu faço, vou fazer. Então aprendi muito nesses 7 anos lá. Eu fui trabalhar no Sistema Globo de Rádio, que tinha 3 emissoras fortes em São Paulo. Tinha a Globo FM, a Globo AM e a Excelsior AM. A Excelsior tinha ficado conhecida na juventude como a máquina do som. Era a rádio da juventude, na época a juventude ainda ouvia AM. Então eles tinham um jornal de manhã e eu comecei a trabalhar no jornal, no jornal de manhã. E na Rádio Globo eu trabalhava no jornal da meia-noite chamado O Seu Redator-Chefe. Então eu comecei a trabalhar nas organizações Globo. Então eu trabalhei na TV Globo, como editor durante uns 3 meses. Aí eu trabalhei na Rádio Globo durante vários anos. Trabalhei com Paulo Lopes, Eli Correia, Paulo Barbosa, todos esses caras trabalhei com eles. Trabalhei na Rádio Excelsior, fui gerente de jornalismo do Sistema Globo de Rádio de São Paulo, fui diretor de jornalismo do Sistema Globo de Rádio de São Paulo, fui diretor administrativo durante um período em São Paulo. Eu trabalhei no Diário Popular, eu tinha uma coluna no Diário Popular, que foi comprada pelo Grupo Globo e virou Diário de São Paulo. Trabalhei lá. E quando a empresa, decidiu montar uma rádio notícia, o diretor geral da empresa me convidou para fazer o projeto. Então eu sou um dos autores do projeto da CBN. Eu me lembro de ter comprado vários livros americanos com modelos de rádio notícia, porque aqui as rádios Jovem Pan, Eldorado, Bandeirantes, elas não eram rádio notícia, elas eram uma notícia e talk show. Né? A ideia não, era 24 horas de notícia. Então, para você ter uma ideia, eu cheguei a discutir um projeto de uma rádio americana que dizia o seguinte: em 20 minutos eu coloco o mundo na sua mão.
Sabe que projeto é esse? Da Band News. Da Band News. Sabe quando eu estudei esse projeto da Band News? 1990. Eu cheguei nós chegamos a cogitar esse modelo. Tá certo? Não deu certo porque ia precisar de um número muito grande de pessoas na época e a empresa não tinha condições. Então nós optamos por esse modelo que está aí. Então uma boa parte desse modelo que está aí, que é um modelo de sucesso, eu ajudei a montar. E aí ficou... Aí fiquei trabalhando sempre trabalhei na Rádio Globo. Pouco, mais ou menos, sempre que trabalhei. Mas aí depois fiquei trabalhando mais na CBN, né? Aí trabalhei simultaneamente no SBT, primeira vez, trabalhei na TV Cultura, onde eu fiz o programa Vox Populi, trabalhei uns 6 meses. Aí eu trabalhei quase 2 anos no SBT, quando foi fundado o jornalismo do SBT, eu trabalhei lá durante 2 anos, simultaneamente. E aí depois eu trabalhei aí voltei para a cultura. Então, quer dizer, na verdade, como meu dia começou a encher muito de coisas, eu comecei a diminuir o número de aulas, né? Fui espremendo, até o momento que eu disse, pô, vou ter que parar de dar aula. Aí eu parei. Olha, o presidente da Fundação Roberto Marinho, da Fundação Padre Anchieta, era o Roberto Mulaert. Bom, eu na época fazia um programa chamado Cesta Básica, era um programa de consumidor. Me liga o Roberto Mulaert e fala assim, escuta, na próxima segunda-feira, o entrevistado Roda Viva é um repórter da CNN, já te falo o nome, que cobriu a guerra do Iraque, está lançando um livro aqui no Brasil. Ele me disse o seguinte, só que o programa é em inglês e o apresentador não fala inglês. Dá para você ir fazer o programa? Peter Arnett. Eu falei, dá, mas eu nunca fiz o Roda Viva. Não, você fica tranquilo, eu vou ficar no ponto. O Roberto Mulaert me falou isso, vou ficar no ponto. Pô, o presidente vai ficar no ponto. Aí o que eu fiz? Ele estava hospedado no Cadoro. Eu fui lá. Na Augusta, ali embaixo. Lá embaixo. Fui lá, passei um tempão conversando com o Peter Arnett, para ter uma ideia do que o cara ia falar, para não ser surpreendido. E fiz o programa. Terminou o programa, o Mulaert falou assim para mim, você não quer ficar aí no Roda Viva? Porra. Qual jornalista teria dito não? Então comecei minha carreira por aí. E foi uma época muito boa, porque foi uma época de abertura política, foi uma época de entrevista com candidatos à presidência da República, tem um VT no YouTube com o Quercia, que está famoso, né? Só ela pegar lá os 20 anos do Roda Viva, eu até dei um depoimento sobre isso. Aí trabalhei um período grande no Roda Viva, depois eu passei a fazer Opinião Nacional, que foi um programa também que para mim foi muito bom. E agora, mais recentemente, na administração do Marcum, quem fazia o Roda Viva era a Lilian Vitfib. Aí terminou o contrato da Lilian, acho que eles não tinham grana para bancar, e o Marcum me convidou. Aí eu voltei para fazer mais 2 anos em Roda Viva. A internet é o seguinte, todo mundo vê tudo. Eu fiscalizo o Estado. O cara faz uma sacanagem, eu vou lá, tiro o meu equipamento de transmissão, tá certo? Que é uma pecinha, tiro uma foto, faço um vídeo, ou eu ponho no meu blog, ou no meu site, ou no meu Facebook, ou no meu Twitter, ou eu mando para um outro veículo que pode tudo lá. Então a diferença desse Big Brother anterior, ele está baseado numa questão política, que é a questão da existência do Estado totalitário. Ele estava inspirado no Estado stalinista quando ele escreveu o livro. Era a época da Guerra Fria. Não é isso que acontece hoje. O nosso Big Brother de hoje é o seguinte, qualquer um pode fotografar tudo. Tá certo? Imagine o que acontece na comunicação corporativa. Estou trabalhando lá dentro de uma usina, acontece um acidente, o pumba lá fora, e a diretoria nem sabe o que aconteceu, e o público já está sabendo.
Olha que coisa extraordinária, olha que oportunidade imensa para esse pessoal que está chegando agora no mercado de trabalho. É uma oportunidade extraordinária, porque está havendo essas mudanças, e mudança é para abrir oportunidade. É lógico que algumas fecham, sem dúvida, mas para a moçada que está aí, é um momento excepcional para poder se desenvolver. Olha, o budismo tem me ajudado muito a escrever, porque o budismo te dá uma espiritualidade. E a espiritualidade do budismo é um pouco diferente das outras religiões. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que é diferente. Porque essa espiritualidade, ela não separa a parte física da parte religiosa, é uma coisa só. Então eu só posso ser espiritualista budista se eu estiver fisicamente no caminho do meio. Percebe? Não dá para ser budista enchendo a cara de pinga. Não dá. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Entendeu? Você diz, mas um budista pode vestir um terno da Armani? Pode, mas não pode se apegar a ele. Percebe? Então isso tem me ajudado muito, bastante. Pra você ter uma ideia, inclusive eu estou escrevendo. Me pediram aí um livrinho sobre budismo, eu estou escrevendo aos poucos. Eu sento ali na sala, meia hora, pode estar caindo o mundo e eu estou olhando o meu livrinho e fazendo um pedacinho dele. Eu vou te falar uma coisa. Hoje eu fui fazer yoga de manhã. Fiz uma hora de yoga de manhã. Eu fiz uma hora de meditação. Eu fiz yoga, enquanto as pessoas estão fazendo yoga, eu estou fazendo yoga e meditando, porque a meditação budista você pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, desde que você tenha um pouco de treino para isso. Eu sou bastante treinado, eu estou aí há muito tempo. Então, pode estar caindo o mundo lá. Entendeu? Aquela puta confusão ontem lá na redação, das manifestações, eu não estou nem aí. Então, se eu tiver que estar concentrado com uma coisa, eu vou lá, estou concentrado com aquilo e ponto final. Mas é um treino, mais nada, é um treino. Olha, o Corinthians significa para mim a minha origem, a minha raiz. Por que razão? Eu sou da região da Baixada do Glicério. A minha família é de classe média baixa. Meu pai inicialmente tinha um bar, pequeno bar, em frente ao quartel do Parque Dom Pedro II, que depois virou oficina mecânica, onde eu trabalhei com meu pai. Então a gente vivia com aquele povão. Aquele povão lá de baixo era tudo corintiano. Ser corintiano era pertencer à camada pobre da sociedade. Não é como hoje. Hoje você tem corintiano e tudo. Não, naquela época era o seguinte, corintiano, quando eu era menino, os meninos pobres eram corintianos. As crianças pobres eram corintianas. Então ser corintiano naquela época era se identificar com aquele povo que pegava o trem da Central do Brasil, que hoje chama CPTM. Era ali embaixo, na Baixada do Glicério, o pessoal ia. Então, para mim, a minha raiz com o Corinthians, a minha identificação com o Corinthians, eu diria até que é uma identificação de classe social. Porque o Corinthians só modificou depois de 77, quando ficou 24 anos sem ele. Depois ele passou a ser um time de classe média, como outros, hoje tem todo mundo. Mas na época não, meu. Na época, ser corintiano era ser identificado com aquele povo. Eu sou daquela região, sou daquele povo. Então, por isso a minha ligação tão grande com o Corinthians. Heródoto, quando você chegar no céu e encontrar com Deus e ele te perguntar, Heródoto, valeu a profissão de jornalista, o que você vai falar para ele? Eu vou dizer para ele o seguinte, olha, valeu tanto assim que eu gostaria de continuar fazendo jornalismo aqui do céu.